Já está disponível no Globoplay o terceiro episódio do documentário A Mão do Eurico, sobre o polêmico dirigente do Vasco, Eurico Miranda. Essa sala silenciosa da presidência do Vasco já foi o habitat natural de um personagem explosivo. Dá entrevista, você! Dá entrevista! Eurico Ângelo de Oliveira Miranda viveu uma vida que daria um filme. Aliás, tão complexa que rendeu uma série de 5 episódios do Globoplay, A Mão do Eurico. Vice de futebol, depois presidente do Vasco, deputado federal. Os vascaínos me fizeram a sua voz no Brasil. Foi um dos dirigentes mais influentes do futebol brasileiro por 4 décadas, até o fim da vida, em 2019. Ele era visto como o cara mais competente nessa função de cartola, digamos assim. Eu não sei se eu sou o melhor dirigente do Brasil, eu acho que eu sou o melhor de dirigente dos vascaínos. Amado, odiado, protagonista de uma história com doses generosas de conflitos. Não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque eu não pago bicho contra o tempo pequeno. E assunto do Vasco eu não vou discutir, não. E os confrontos mais memoráveis eram contra o grande rival. Mas eu também não saberia viver sem o Flamengo, porque eu tenho talvez o mesmo prazer em ver o Flamengo perder e o Vasco ganhar. Nem nos grandes momentos, como a conquista da Libertadores em 1998, esquecia dele. Vendo aquele momento histórico acontecer, né? Pô, título da Libertadores ali quente ainda. Quando vem o Eurico perguntar: você tem alguma informação sobre o jogo do Flamengo lá contra o Atlético Paranaense? Vocês estão de brincadeira, vocês estão malucos, vocês estão vivendo aqui a maior glória da história do clube. Ele muda o trajeto da carreata do Vasco e faz questão de passar em frente à sede da Gávea no Flamengo. Pai, para de brigar, pai. Brigando com os outros. Pô, mais um pouco, pai. Eu não brigo com ninguém, eu não ataco ninguém, eu só reajo. Às vezes o conflito aparece dentro de casa. No final dos anos 90, Eurico precisou lidar com o que aconteceu entre os 2 maiores astros do time naquela época, mas só um deles foi eternizado pelo dirigente aqui no gramado de São Januário. Romário e Edmundo. O Eurico tá longe de ser otário, né? Vai deixar de ficar com o Romário pra ficar com aquele do Edmundo? Não tem como. Ele escolheu o melhor, escolheu o que é sangue, escolheu o que tá fechado com ele. O Vasco ganha a Libertadores sem o Edmundo, com Donizete e Luizão, mas perde o Mundial pro Real Madrid e o Edmundo volta com uma espécie de redentor em 99. Quando o Flamengo dispensa o Romário por indisciplina, o Eurico, espertamente, vai lá e faz um contato com o Romário. A história do fogo amigo que surgiria ficou eternizada numa troca de palavras que entrou para a história do futebol carioca. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Tem um episódio do pênalti contra o Bangu, que o Edmundo, em tese, era o batedor de pênaltis, mas aí o Romário não deixa bater, aí bate e perde o pênalti, aí no intervalo o Edmundo diz: só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Edmundo não quis gravar entrevista para o documentário. Na época, o rei deu o ponto final no bate-boca. Eles estão proibidos de dar opinião, eles não têm opinião. Estão proibidos de dar entrevista. Eu não converso, determino. Essa é apenas uma parte da história de um homem apaixonado pelo Vasco e pelo poder. A missão do técnico Ramon Dias no Vasco era complicada desde o começo. Quando assumiu o comando há 4 meses, o treinador argentino encontrou a equipe em penúltimo lugar no Brasileirão, com apenas 9 pontos em 14 partidas. Aproveitamento de 21%. Mas não faltava confiança para sair da zona de rebaixamento. Que a torcida fique tranquila nesse sentido, porque nós vamos trabalhar duro. A trabalhar duramente
De lá para cá, o equivalente a um turno inteiro se passou e o rendimento do time melhorou muito. Em 19 jogos, foram 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 54%. Nesse período, o Vasco foi o 5º time que mais pontuou no campeonato. E hoje está na 15ª colocação, com 40 pontos. Agora faltam 5 jogos para o Vasco até o fim do Brasileirão. 2 deles vão ser aqui em São Januário, contra Corinthians e Bragantino. E nessa sequência decisiva, na luta pela permanência na Série A, o técnico Ramon Dias não quer saber da matemática. Não hago números porque... Não trabalho com números porque eles não correspondem. Para nós, cada partida é vida ou morte. Não traçamos meta de 50, 45 pontos, não. Nós vamos no dia a dia, jogo a jogo. E nós temos que somar e conseguir os pontos para poder nos salvar. O Vasco tem um novo presidente, né? O Pedrinho foi eleito presidente, mas é aquilo, presidente social. No futebol, quem manda é a SAF, é a 777. Agora, diante de tudo que eu já vi no Vasco, de todos os absurdos que eu já vi no Vasco, politicamente, eu acho um bom nome. Por quê? Porque é um cara que não tem esse histórico político nojento de conselheiros e ex-dirigentes do Vasco. É um cara que pode trazer algo novo. Tem alguns nomes ligados a ele que eu não concordo. E aí eu já passo a questionar um pouco, inclusive pessoas que sempre se preocuparam muito com dinheiro. Mas o Pedrinho, não. Pelo que eu conheço dele, eu acho um cara gente boa, acho um cara que parece ter bastante caráter. Ele dizia que o sonho dele era ser presidente do Vasco, né? E diante de tudo que eu já vi, Mauro, eu já fiz cobertura de eleição do Vasco, que teve cadáver votando. Teve gente morta que estava lá computando voto na eleição do Vasco. E ontem teve confusão, teve algumas situações, só que o próprio candidato que perdeu reconheceu, não teve estardalhaço, e o Pedrinho é eleito. Será que o Vasco está tomando um rumo? Você também acha um bom nome? Lembrando, para o futebol, quem manda é a SAF. Mas será que a SAF pode dar abertura para o Pedrinho, Mauro, por ser jogador, por conhecer o Vasco, ou não? É algo totalmente separado? Primeiro ponto, né? Eu não sei se o Pedrinho tem qualificação para ser um bom presidente do Vasco. Ele nunca ocupou esse cargo. Então, não é porque ele foi um bom jogador que ele vai virar ele é muito vascaíno e tal. Não, digo até por caráter, né? Por não ter um histórico como pessoas que passaram pelo Vasco. Essa questão de caráter eu acho muito delicado também. Eu não conheço as pessoas, ficar analisando o caráter das pessoas. Não convivo com elas, pô. Não sei quem é bom, quem não é bom. Eu falo do que eu vejo. Ele foi um ótimo jogador, ele é muito vascaíno, faz questão de deixar isso muito claro, mas ele nunca ocupou esse cargo. Então, não sei se ele vai ser um bom gestor. O presidente do clube é o presidente do clube, ele tem que ser o gestor do clube. Ele tem que administrar o clube. O clube não é só o futebol, tá? Agora, o Clube Social do Vasco detém 30% do controle do futebol. A SAF tem 70%. Ou seja, ele não terá nenhum poder de decisão sobre o futebol do Vasco. Quem decide é a SAF. O que pode fazer, creio eu, ele se aproximar da SAF e tentar, de alguma maneira, interferir, participar da gestão. Mas a palavra final não será dele. A palavra final não é dele. Como não era do Jorge Salgado, como não é do Crécio, lá, presidente do Botafogo. Quem manda é o John Textor. O Botafogo também tem um presidente. O Cruzeiro tem um presidente, mas quem manda é o Ronaldo. E eles não mandam em nada no futebol, nada, porque nesses casos. Gente, é um outro CNPJ, Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Então tem um novo CNPJ do Vasco da Gama. Isso aí foi comprado pela 777. É ela que manda. Ela que decide tudo. Se ele quiser participar, ele vai ter que politicamente se aproximar dos caras, ter uma boa relação e ser ouvido. Mas o poder de decisão não será dele, a não ser que os caras da SAF concluam, o Pedrinho pode ser um cara... ele é mais qualificado para tomar decisões do futebol do que nós. Vamos passar para ele. Mas será que farão isso? Que alguém vai comprar um clube grande como o Vasco para que outro controle, tome as decisões? Seria muito curioso, mas não me parece algo provável. Então, assim, na verdade, eu acho que fica uma coisa mais simbólica, a priori. A não ser que ele tenha uma capacidade de articulação muito grande para se aproximar das pessoas e participar das decisões. Mas, ao contrário do que, por exemplo, acontece no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, onde o presidente tem o poder de decisão sobre o futebol, né, e sobre tudo... No Vasco não vai ter. No Vasco não vai ter. Isso aí é uma coisa muito óbvia até, né?
Pode gritar, pode espernear, pode reclamar da SAF ou pode compor. Me parece que o melhor caminho seria compor. Tentar se aproximar. Que se ele brigar, vai ficar brigando, vai ficar gritando, e os caras vão falar, cara, não compramos isso aqui é nosso. Isso é uma coisa que o torcedor tem que se tocar. O clube de futebol, quando vira SAF, ele tem um dono, meu amigo. O dono do Botafogo chama-se John Textor. É ele que manda. É ele que decide. E as pessoas que estão abaixo dele trabalham no Botafogo, se ele não gostar, ele manda embora. Como mandou embora o Anderson Moreira, como agora mandaram embora o Bruno Lage. E agora vão afastar, o que tudo indica, o Lúcio Flávio. E outros profissionais que saíram também, que chegaram, tudo. O próprio ex-CEO do Botafogo saiu. O Jorge Braga, que foi o cara que fez toda a montagem, toda a preparação para o clube virar SAF. Ele saiu. Teve lá alguma desavença lá, foi embora, não ficou. Quem manda é o John Textor, ele comprou. Quem manda é esse grupo 777, eles compraram. Quem manda no Cruzeiro é o Ronaldo e os seus Blue Caps, eles que compraram. Então pode a torcida querer invadir campo, chiar, espernear, o presidente, não sei o quê. O seu clube foi vendido, amigo. Não é mais um clube associativo que os sócios... Não que seja o modelo ideal, não. Isso é delicado, né, Mauro? Porque às vezes tem gente que vai comprar só pra ganhar dinheiro e vai cagar pra paixão de torcida, tudo. Isso é delicado. Claro que sim. Claro que sim. Vamos ver o caso do Botafogo. O Botafogo, se for campeão brasileiro ou não, a conta do Botafogo é difícil de fechar. Não é uma conta fácil de fechar. O Botafogo não é um clube que gera receita em volume para tantos investimentos feitos no elenco. O Botafogo fez um elenco todo novo, 2, na verdade, contratou jogador aberto. Se essa conta não fecha, quem tem que bancar isso aí? É o dono, ele fica fazendo aportes. Ele pode querer botar o dinheiro dele ali ad eterno e pode falar, cara, só estou botando dinheiro aqui e não está voltando. O que ele vai fazer? Ele pode revender a SAF? Ele pode retirar os investimentos, trabalhar com orçamento mais barato, vou empatar isso aqui, tá bom? Note, por exemplo, que o Botafogo não conseguiu vender jogadores para gerar lucro. O Jefinho foi pro Lyon. O Lyon também é do Textor. Quer dizer, é o time dele para time dele. Dizem que no final do ano irão Adrielson e o goleiro Lucas Perry pro Lyon. Então, na verdade, o Lyon... Está na zona de rebaixamento. A ideia, me parece que a ideia é o quê? O jogador se destaca no Botafogo, leva pro Lyon e tenta fazer do Lyon um trampolim para alguma outra liga que alguém pague. De repente o cara vai lá pro um time da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, sei lá. É muito mais fácil pelo Lyon do que pelo Botafogo. Que é uma vitrine que está na Europa. Mas olha o caminho como é difícil. Em contrapartida, né, o rival Flamengo vendeu o Matheus França esse ano, por 25 milhões, 20 a 25 milhões de euros. Vendeu o João Gomes por 19, 20 milhões de euros. Né? O Palmeiras vendeu o Danilo. Então você vê que outros, que não são SAF, estão vendendo, estão lucrando. Catar também, que machucou. Pois é, o Botafogo, para poder fazer esse tipo de negócio, ele vai ter que criar uma base, desenvolver jogadores. Vai da disposição do investidor de botar dinheiro. O cara pode chegar uma hora e falar que não quer mais. Chegar à conclusão que não vai. Ele tem vários clubes. Aí se amanhã ele tomar uma decisão que desagrade a torcida, azar do torcedor. A decisão é dele, cara. Ele comprou um negócio. É isso que o pessoal às vezes não entende. O clube está vendido para alguém. Aquele ser é o dono. Aquele homem ali é o dono. Ou aquele grupo de homens, de pessoas, controlam o clube. No caso do Vasco, quem controla hoje é a 777. Então eu acho que o novo presidente, o Pedrinho, ele vai ter que ter uma habilidade. Imagina, é óbvio que ele sabe disso, né? É evidente que ele sabe disso. Ele deve ter uma estratégia, creio eu, para tentar de alguma forma interferir no futebol. Participando, aconselhando. Ele é um cara que tem uma preocupação muito grande com aspectos táticos do jogo, se aprofunda no jogo, então ele pode até... Reuniu, né, recentemente com a Leila Pereira, com o dono da Crefisa, que é o marido da Leila também. Eu acho que ele deve correr atrás disso também, investidores, patrocínios. Sim, aí pode conseguir mais um dinheiro aqui, outro, mas tudo passa pela SAF, né, gente? Tudo passa pela SAF. A negociação ele pode fazer, mas quem vai botar, para botar a marca na camisa do Vasco, é a SAF que vai resolver, certo? Então, assim, ele pode participar, intermediar, usar de um determinado trânsito que ele tenha, mas isso tudo vai esbarrar sempre dessa limitação. E essa situação chegou a esse ponto porque o Vasco ele entrou num processo de destruição, de autodestruição, reflexo de uma política muito selvagem ali interna, né? Essa eleição foi a mais calma do Vasco, acho que talvez na história. Tem de tudo na eleição do Vasco. E depois que o Eurico morreu, ficou ali um vácuo do poder, uma disputa feroz ali por vários grupos. O Vasco talvez seja o clube no Brasil onde mais você toma conhecimento de liminares na justiça. Um entra com liminar por isso, o outro protesta por aquilo, o outro vai com o advogado não sei aonde. É o tempo todo. Agora com a SAF diminuiu porque o futebol, que é o grande motivador disso tudo, tem os seus controladores, né? Que também não fazem um trabalho maravilhoso não, né? O Vasco, pelo investimento que foi feito, também como o caso do Cruzeiro, podia ter um meio de tabela. O Vasco caindo no começo do ano não imaginava passar por que ele está passando. Pelo contrário. Alguns até viraram memes em rede social. Até jornalista vascaíno.
Não, agora o Vasco voltou, prepare-se. Não aconteceu nada daquilo. Teve que fazer quase outro time no meio do ano. Aí. Exato, senão o rebaixamento era inevitável. Trouxe técnicos, jogadores e aí mudou. Mesmo assim, você ainda está remando para poder escapar, né? Não está totalmente... Tem que agradecer essa draga que está o Cruzeiro. O Vasco tem que agradecer, porque a luta era mais ali contra o Bahia. O Cruzeiro caiu tudo de novo. E agora o Cruzeiro, para mim, dificilmente foge do rebaixamento, porque ele vai perder o mando. Depois de ontem, o Cruzeiro vai perder mando de campo. Então, dificilmente, esse Cruzeiro ele vai fugir do rebaixamento. São jogos difíceis. Na tabela ele tem o Botafogo e o Palmeiras, os 2 últimos jogos. Então, esse Cruzeiro, com essa tabela que tem, sem mando de campo, pode viver um drama. Pedrinho se reúne com o governador, 777 diretoria antes de posse no Vasco. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Eleito presidente do Vasco para o próximo triênio, Pedrinho, que assumirá oficialmente o cargo em 15 de janeiro, já iniciou os preparativos para sua gestão. Recentemente, ele se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e representantes das 777 partners, além de alinhar processos para a transição com a atual diretoria do clube associativo. A reunião com Cláudio Castro ocorreu ontem, 14, no Palácio da Guanabara, Rio de Janeiro, e abordou diversos temas, com destaque para questões relacionadas à segurança nos estádios, a reforma de São Januário e a licitação do Maracanã. O Vasco expressou seu interesse em participar da gestão do estádio, evidenciando seu compromisso com iniciativas que visam o desenvolvimento do clube. A presença do corpo jurídico de Pedrinho nos tribunais representa uma estratégia para fortalecer as relações com o governador, principalmente por meio de seu primeiro vice-presidente-geral, o advogado Paulo César Salomão Filho. Este último, que também participou do encontro, é sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ampliando ainda mais a influência e as conexões estratégicas da nova gestão do Vasco. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima. Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.